E aí, galerinha, show! Força! Então a força é qualquer coisa, qualquer ação capaz de modificar, de acelerar, de frear, de oferecer resistência, que é o nome correto, e deformar corpos onde ela é aplicada. Isso é força. Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. Viu como a gente veio caminhando? Isso é incrível. A gente viu lá a velocidade constante, ou repouso, inércia, a primeira lei. A segunda lei saindo, né, acelerando mais, ou freando, né, tirando o repouso, tirando a velocidade constante, transformando em um movimento uniformemente variado. E agora a gente aplicando a força na terceira lei de Newton. Newton é incrível. Pode ser aplicada na mesma direção, nos sentidos, mas pode ter direção em sentidos contrários. Vamos aprender bem isso. E o que é mais trabalhado em física, que são, né, as forças resultantes. Para que se estude as forças, o estudo das forças, as grandezas escalares, elas têm que ser medidas e elas são passíveis de medição. As grandezas vetoriais, então, elas podem ser de dois tipos que são muito importantes para essa matéria. O vetor, que é um segmento de reta, ele pode estar em muitos ângulos, ele pode estar na horizontal, na vertical, ou ele pode estar angular. E o comprimento que vai dar esse vetor é chamado de módulo. Continuando o conceito de força, a atuação da força ela é importante, as atuações dela num determinado corpo, como a gente disse. Se não houver atuação da força, o corpo continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Existem componentes dessa força, certo? E esses componentes vão compor o que nós vamos estudar a partir de agora, que são as forças resultantes. Essas forças resultantes, elas derivam de vários componentes que vão atuar nesse sistema. Há um jeito muito fácil de entender essa matéria, que é o cabo de guerra, aquele que você deve já ter brincado em algum momento da sua vida. E aqui você está vendo duas pessoas tracionando, fazendo força, mas elas estão fazendo força na mesma direção horizontal, mas só que elas estão fazendo em sentidos opostos. Newton é medido em newtons, tá? É a unidade de medida do sistema internacional. E essa força resultante, então, como é 3 menos 3, ela vai ficar bem nula, né? Ela vai ficar bem numa resultante nula, porque ninguém vai para lá nem para cá. Esse é um bom modo de você entender essa matéria. Esse é um caso clássico dessas forças resultantes. Você tem duas pessoas brincando de cabo de guerra, uma está puxando para a esquerda com 3 newtons e uma está puxando com 5 newtons para o lado direito. Sentido, ok? Estiver na rua dirigindo, tiver uma plaquinha virando para lá, né? Que no caso você que está de frente aí, sentido direita, tá bom? Vai aprendendo aí para dirigir legal. Bom, quando você traciona, é óbvio que a força resultante, né, desse caso aqui, e nós vamos chamar de F1 e F2. Então, F1 menos, porque está em sentido contrário, F2, né? Você de vez em quando vai ver umas flechinhas assim, ó, em cima desses Fs, porque são vetores, tá indicando que tem um movimento, que tem um sentido, tá? Uma direção. Então a força resultante é igual a 5 newtons menos 3 newtons. É óbvio, né, que venceu 2 newtons para a direita. Ó, isso são forças resultantes, meus amigos. As forças também podem se somar. Nesse caso aqui, ó, duas pessoas puxando um móvel, né, através de uma corda, alguma coisa. Você então tem uma força resultante igual a F1, vamos chamar F1 desse aqui, e F2 desse aqui. E mais F2. Por que está somando? Porque agora elas estão indo no mesmo sentido. Então a força resultante é igual, vamos pegar esse saldo aqui, 7 newtons, mais a força 2, 5 newtons. E você tem uma força resultante, então, de 12 newtons para a direita. Reparem que eu sempre estou colocando o sentido do resultado.
Isso é muito importante na hora da definição, ok? Quando as forças resultantes, né, são puxadas e o vetor de resultante, né, a força resultante, ela provoca um ângulo de 90 graus, nós utilizamos um teorema que você já aprendeu. Você já deve estar falando aí, né? Esse teorema diz que o quadrado dos lados, né, o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos seus lados, né? Já descobriu quem é? Isso, você está aprendendo em matemática. Fala aí o nomezinho para você gravar. Boa, muito bem. Quando você tem esse caso aqui, nós elevamos ao quadrado as forças e utilizamos o teorema de Pitágoras, ok? Isso para achar essas forças resultantes quando formam um ângulo de 90 graus. Isso acontece muito nos portos, certo? Aqueles navios que puxam os outros, né? Eles fazem com que o navio entre certinho. E geralmente eles usam esse teorema, essa força resultante, num ângulo de 90 graus para que o barco entre exatamente reto, em um ângulo reto, para que ele se alinhe. Isso é muito usado, aplicado muito também nesses portos hoje em dia, ok?